Blessed listeners, thank you for listening to Jesus is Lord Radio, 105.3 and 105.9 FM, the one and only station that is preparing the Church of Christ in righteousness and holiness for the glorious coming of the Messiah. My name is Pastor Luciane Toledo, and this is your blessed program, A Letter to the Portuguese-Speaking Nations. Welcome on board. The Lord bless you. Aleluia! Abençoados ouvintes, bem-vindos à Rádio Jesus is Lord. Jesus é Senhor. 105.3 e 105.9 FM, o único canal de comunicação que está preparando a Igreja de Cristo em justiça e santidade para a gloriosa vinda do Messias, para entrar no reino de Deus para as bodas do Cordeiro de Deus. O meu nome é Pastora Luciane Toledo e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. Este abençoado programa foi criado para que os povos e as nações de língua portuguesa tenham a oportunidade de ouvir o que o Senhor Deus, o céu, está falando para a Igreja de Cristo nestes últimos instantes antes do arrebatamento da Igreja Santa. Para que as nações de língua portuguesa, a Igreja de língua portuguesa, através desta janela de oportunidade, possam ouvir em sua própria língua a instrução desta última hora, com a qual o Senhor Deus Jeová Yahweh enviou Elias, o profeta. Como está escrito no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Os dois poderosos mensageiros do céu, para preparar o caminho do Senhor no coração da Igreja de Cristo, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, para que não percamos a hora da nossa visitação, para que não sejamos destruídos no juízo da grande tribulação. Amados irmãos, povos e nações de língua portuguesa, toda a humanidade, seja ela cristã ou não, sabem que estes são os últimos dias. Então, de alguma forma, todos sabem o significado deste momento decisivo para toda a criação no céu e na terra. Amados irmãos, chegou a hora da separação do joio e do trigo, a hora da separação dos filhos de Deus e os filhos do maligno. Chegou a hora do perfeito fruto da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo entrar no reino eterno de Deus, totalmente purificados do pecado e da morte. Aleluia! Mas chegou também a hora do seu juízo sobre os ímpios rebeldes, aqueles que não se arrependeram, como Deus mesmo declarou em Mateus 24, que seria como nos dias de Noé. Para isso, o próprio Deus Pai desceu na terra para visitar a sua casa e a humanidade, e para trazer os seus dois profetas para cumprirem a sua gloriosa agenda na terra. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, o próprio Deus está na terra, está falando na terra, está andando na terra, está visitando e investigando os povos e as nações e principalmente a sua casa, a Igreja de Cristo, a casa do Senhor.
Então, Deus está falando e a sua voz está soando em toda a terra e no mar e no espaço. Aleluia! Amados irmãos, o Senhor está na terra. E Ele não está em silêncio. Ele está clamando com voz poderosa, como poderosa voz de trombeta, soando para despertar a humanidade e a igreja adormecida na complacência da apostasia do pecado. O Senhor Deus veio para fazer separação. E a Bíblia diz que o juízo dele começa pela sua própria casa. E a Bíblia nos diz que o juízo de Deus é este. João capítulo 3, versículo 19. O julgamento é este: a luz veio ao mundo. Os que amam a luz chegam-se para a luz. Assim, para serem manifestos e purificados pela luz. E os que aborrecem a luz afastam-se da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Mas, amados irmãos, o que é que a Bíblia nos diz a respeito deste julgamento? No livro de Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 3, o Senhor diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como potassa dos lavandeiros. Amados, vocês estão vendo a purificação? No versículo 3 ele diz que ele assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, ou seja, os sacerdotes, e os refinará como ouro e como prata. E então eles trarão ao Senhor justas ofertas. Aleluia! Amados irmãos, o Senhor enviou nestes dias o mensageiro da aliança, o mensageiro que prepara o caminho, o mensageiro que é um mensageiro de fogo. Ele é como o fogo do ourives. Ele é derretedor de ouro e de prata, purificador dos filhos de Levi, dos sacerdotes. E em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, ele declara: quem é este mensageiro? O profeta Elias. Aleluia! E quando ele seria enviado novamente? Antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, amados irmãos, as Escrituras falam claramente que nos últimos dias haverá uma purificação, uma separação. O Senhor enviaria um mensageiro de fogo, um mensageiro com poder e autoridade, para repreender o pecado, para restaurar a justiça e a santidade de Deus e para trazer o juízo de Deus sobre o pecado. Este mensageiro
o mensageiro da aliança que seria enviado para restaurar o altar do Senhor, para restaurar o grande e poderoso nome e a autoridade do verdadeiro Deus de Israel, para restaurar a glória, o temor, a reverência a Jeová Yahweh e ao seu Cristo. E este mensageiro, a Bíblia fala sobre ele no livro de Malaquias, como já disse, capítulo 4, versículos 4 e 5. No versículo 4, ele menciona Moisés. E no versículo 5 está a chave, quando ele diz que eis que eu vos enviarei o profeta Elias. E ele menciona claramente o tempo quando ele enviará este tremendo mensageiro da restauração. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes da grande tribulação, antes do arrebatamento da igreja. E qual seria a missão dele? Preparar o caminho do Senhor, converter o coração dos filhos ao Pai e do Pai aos filhos. Amados, todos nós sabemos os sinais e as marcas de Elias, o terrível profeta de Yahweh. Elias manifestou-se com tremendo poder e autoridade de Deus para expor e passar ao fio da espada os falsos profetas de Baal, para restaurar o altar do Senhor que estava destruído. Ele veio com poder e autoridade para abrir e fechar o céu para não chover, e para fazer descer o fogo do céu, para consumir a oferta no altar e para matar os ímpios, como está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Moisés, por sua vez, o homem de Deus, o amigo de Deus, ao qual Deus deu poder e autoridade para trazer juízo sobre o Egito, para libertar os filhos de Israel da escravidão egípcia. Ele deu poder e autoridade para abrir o mar e para introduzir e conduzir o povo de Israel pelo deserto até a terra prometida. Ele é o profeta da nuvem da glória de Deus, o profeta que recebeu as leis de Deus, o profeta que construiu o tabernáculo de Deus conforme o modelo do céu e estabeleceu o sacerdócio. Enfim, a partir desses relatos, nós já podemos entender, nós já podemos ver que estes dois profetas são as duas testemunhas do Senhor Deus Jeová, descritas no livro do Apocalipse, capítulo 11. Eis que darei poder às minhas duas testemunhas. Estes dois tremendos profetas do Senhor Deus do céu seriam revestidos do poder do próprio Deus. Amados irmãos, abençoados ouvintes, povos e nações de língua portuguesa, por que é que eu estou iniciando este programa com toda esta explanação e esclarecimento a respeito dos dois tremendos profetas do Senhor, prometidos no livro de Malaquias e prometidos no livro do Apocalipse, capítulo 11, e a forma como eles viriam e eles retornariam antes do grande e tremendo dia do Senhor para preparar a Igreja de Cristo. Porque a Igreja de Cristo, ela está totalmente alheia
a estas Escrituras. Ela está totalmente ignorante de que haveria uma tremenda visitação de Deus Pai na terra para prepará-la para a eternidade. Mas esta visitação acontece num tempo quando a igreja está profundamente mergulhada em apostasia mortal. Mergulhada no pecado, totalmente arraigada neste mundo. Então é absolutamente necessário que a Igreja de Cristo desperte e entenda que o Senhor Deus está visitando a terra e que Ele fez descer a esta terra duas tremendas testemunhas, as duas testemunhas de Apocalipse 11, para sacudir a igreja e a terra neste tempo, para que muitos ainda possam ouvir esta voz e ouvir a instrução com a qual eles vêm, e se arrepender, se preparar e entrar no reino de Deus. Então, bem-aventurados, amados irmãos, aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo para a igreja nestes últimos dias. Aqueles que estão aguardando ansiosamente a vinda do Senhor. Estes certamente estão entendendo que estes dois profetas já estão andando na terra, no meio de nós. A palavra, a instrução, a autoridade, a unção que está sobre estes dois profetas, seguidos de grandes sinais e maravilhas que o próprio Deus Pai tem manifestado através deles, testificam da identidade celestial deles. Aleluia! E é neste ponto em que estamos, em direção à vinda do Messias. Amados, já não deveria haver dúvidas, já não poderia haver confusão, discussão e questionamento. A Igreja de Cristo na Terra já tem provas suficientes de que este é o mensageiro prometido em Malaquias capítulo 3 e Malaquias capítulo 4, e que também estão conectados com o livro do Apocalipse capítulo 11. Moisés e Elias, a lei e os profetas. Aleluia! Pois bem, amados ouvintes, feita esta introdução, eu agora gostaria de passar a relatar as gloriosas breaking news do reino de Deus. Ó abençoados ouvintes, povos e nações de língua portuguesa, depois de ter sido exaustivamente profetizado ao vivo nesta abençoada emissora de rádio, de que Jeová, o próprio Deus Pai, viria em sua nuvem de glória. E os tremendos profetas do Senhor dizem: esta nuvem é a manifestação da sua própria presença física. Ele prometeu que ele viria para visitar os seus dois profetas na super mega histórica reunião de cura e avivamento de final de ano em Nakuru, Quênia. E então seria seguido da 8ª Conferência de Pastores e Ministros do Evangelho, a poderosa conferência que prepara os ministros do Senhor, o sacerdócio, para preparar a Igreja de Cristo em cada uma de suas nações. Finalmente hoje, dia 8 de janeiro, já temos um pouco mais de uma semana que esta tremenda profecia se cumpriu literalmente.
Toda a nação do Quênia se mobilizou para esta tão prometida visitação, sabendo que estas são as últimas visitações de Deus na terra antes do arrebatamento da Igreja Santa. O fogo do Espírito Santo incendiou este povo que não mediu esforços para se santificar, para evangelizar, para entrar nas vilas mais remotas, para buscar aqueles que o Senhor disse que queria curar. Os esquecidos, os abandonados, aqueles dos quais os hospitais haviam desistido. Eles se mobilizaram para evangelizar e para batizar e para estarem todos prontos para o dia marcado pelo próprio Senhor, quando Ele viria visitá-los. Todos trabalharam unidos como um só homem, um só coração, sob a absoluta instrução e obediência aos 2 tremendos profetas do Senhor. E amados, quando o grande dia chegou, como eu já relatei nos reportes ao vivo na rádio, o que se viu foi uma cena de proporções bíblicas. Podíamos ver milhares de pessoas entrando pelos portões, carregando seus filhos, suas famílias, os seus acampamentos, como em um verdadeiro êxodo, fugindo do Egito deste mundo, que também estava se preparando para um final de semana de muito pecado, muita bebedeira, muita glutonaria, muito pecado sexual, muito consumo e vaidades mundanas. Mas este povo, eles vinham santificados e já entravam no local, no recinto da grande assembleia, o local onde Deus escolheu para estabelecer a sua nuvem gloriosa. E eles já entravam 3 dias antes, se ajoelhavam em arrependimento e adoração, sem se importar com o forte sol de dia, nem com o frio intenso da noite. Todos, amados, tinham um só pensamento: o poderoso Deus do céu, o Senhor Jeová Yahweh, o Senhor, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos prometeu, através dos seus poderosos profetas, que Ele está vindo visitar a reunião e que nós não podemos perder esta visitação por nada. Aleluia! Amados, é uma cena bíblica. É uma cena de um povo que saiu do Egito para adorar a Deus durante o final de semana, o último final de semana do ano de 2018. Quão maravilhoso, preciosos irmãos, que finalmente, em meio a uma geração pervertida, rebelde a Deus, uma igreja apóstata, o Senhor Deus finalmente encontrou um povo que, quando Ele diz para eles, através dos seus 2 tremendos profetas, que Ele está vindo em um determinado dia para visitá-los e para visitar a reunião. E quando este dia chega e de fato o Senhor Deus vem, eles estão exatamente lá, fielmente, pacientemente esperando por Ele. E para a glória de Deus,
4.000 adoradores posicionados, consagrados, prontos para se apresentar diante do Senhor em total consagração, para adorá-lo e para conduzir os milhares presentes à adoração ao eterno El Olam, ao poderoso El Gibor, a Jeová Yahweh, Adonai Elohim Tsabaoth. Da mesma forma, quando os tremendos profetas do Senhor anunciaram dizendo: venham, porque o Senhor vai visitar este local aqui. Venham de todas as nações, porque o Senhor vai visitar Nakuro, Deus vai visitar Menengai 2. Amados, imediatamente, mais de 1.700 pessoas de todos os povos e nações da terra, inclusive, aleluia, a China com a maior delegação, tomaram rumo, dirigiram-se para Nakuru, Quênia, lotando os aeroportos e os hotéis da cidade. E estavam prontos, esperando ansiosamente para testemunhar e registrar a prometida visitação. Aleluia! E os tremendos profetas do Senhor avisaram que o Senhor iria começar a curar o seu povo antes mesmo do início da reunião. E de fato podemos testificar, nós estávamos lá e vimos o Senhor Deus já levantando aleijados, já curando câncer, antes mesmo dos 2 tremendos profetas do Senhor entrarem pela primeira vez no púlpito, no altar da reunião. Quem são estes, amados? Quem são estes profetas a quem o Senhor Deus Jeová avisa que está vindo visitá-los em sua nuvem de glória para curar o seu povo, para libertar o seu povo e abrir o céu para fazer descer a última chuva do Espírito Santo? E de fato, acontece exatamente como eles haviam anunciados. Antes mesmo deles chegarem como eles anunciaram, os aleijados iriam começar a andar, olhos cegos iriam abrir, ouvidos surdos iriam abrir, e muito sensíveis, condições de câncer terríveis, foram curadas e começaram a secar. E quando finalmente os 2 tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh, os mensageiros da justiça e da santidade de Deus, entraram no local, ó amados, o nível da unção, o nível da presença de Deus era palpável. E aí sim, as curas pipocaram para valer. De todos os lados do campo podiam-se ouvir gritos e celebrações e objetos sendo levantados, fossem muletas, bengalas para cego, cadeiras de rodas. Quando estes temíveis profetas entraram no campo, eles entraram furiosamente contra o inimigo e para tomar a vitória para Jesus. Porque o título, o tema desta reunião deste ano, amados, é A Vitória Pertence a Jesus. E estes tremendos mensageiros são de fato guerreiros do céu, guerreiros do Senhor Deus que não brincam em serviço. E o inimigo sabe muito bem que já perdeu. E então, imediatamente, o povo começa a ser liberto e toda a multidão de milhares canta que a vitória pertence a Jesus.
pode? Quem pode lutar contra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Aleluia! Ninguém pode sequer ousar. Oh, amados ouvintes, desde Lima, Peru, o Senhor levou seus 2 mensageiros a um outro nível de unção. Agora, os adversários da unção deveriam se preparar para se renderem à cruz e ao sangue de Cristo, porque tudo o que foi profetizado aconteceu. A glória resplandeceu sobre os mensageiros. O sol novamente os aplaudiu. Novamente Deus Pai os duplicou diante de todos os olhos. E o Senhor veio com a instrução e escreveu no céu, testificando para esta geração que esta é a última glória, a última visitação, e que estes são os mensageiros que preparam o caminho do Senhor. O Senhor Deus agora veio para dar a sua última cartada, amados. Os tremendos profetas do Senhor disseram que o Senhor agora não vai reter mais nada, porque agora é de fato o fim. E eles não cansam de avisar de que a mensagem de tudo isto é muito clara. O tempo acabou. O Messias está vindo. Prepare o caminho do Senhor em arrependimento, justiça e santidade. Retornem ao verdadeiro evangelho da cruz e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, que tem poder para curar, para libertar, para fazer nascer de novo uma nova criatura, agora filhos de Deus, nascidos de Deus e para Deus, pelo próprio poder e vontade de Deus. E é este o povo que vai entrar nas bodas do Cordeiro. E é por isso que esta multidão de milhares atende prontamente à instrução destes tremendos profetas, porque eles sabem que eles são os únicos. Os únicos, presta atenção, meus amados, não se enganem. Eles são os únicos que têm a instrução de Deus Pai para a noiva de Cristo, para as vestes da noiva de Cristo, para a maturidade da noiva de Cristo. E eles sabem que se eles perderem o mensageiro, se eles não receberem o mensageiro, eles perdem a visitação do Espírito Santo, que veio justamente para nos preparar para entrar no reino de Deus. Amados, estes são os mensageiros das vestes do Senhor. As vestes necessárias para entrar nas bodas do Cordeiro. E que eles são aqueles que vão conduzir a Igreja Santa para o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que podem ver, ouvir e entender isto que está sendo dito aqui. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, o Deus do céu, o Senhor Deus Jeová Yahweh, Jeová Tsabaoth, colocou todo o seu arsenal para operar nesta reta final antes do arrebatamento. Então, o poder de Deus está totalmente concentrado agora na Igreja de Cristo. A unção está presente.
Então, amados irmãos, aqueles que forem sábios virão para inquirir estes 2 mensageiros. O que devemos fazer para sermos salvos da grande destruição? O que devemos fazer para nos preparar para entrar no arrebatamento? Amados irmãos, o Senhor prometeu que Ele viria na sua própria presença física, na nuvem viva da sua glória, a glória do Deus vivo. E os tremendos profetas do Senhor disseram: para que Deus está vindo? Porque agora é o último instante e o Senhor quer se revelar ao seu povo. O Senhor quer se manifestar ao seu povo. Então, a expectativa, a grande expectativa do céu e da terra sobre esta tremenda, super, mega reunião que aconteceu em Nakuru, Quênia, foi uma expectativa imensa, amados. Mais de 730 médicos se apresentaram voluntariamente para atestar a condição anterior de cada enfermo que entrou pelo portão 1, para que depois eles pudessem, para a glória do nome do Senhor Jesus, atestar as maravilhosas curas do Senhor. Mas a grande tragédia, amados, é que enquanto o Senhor Deus está visitando este lugar e fazendo maravilhas aqui, o restante das nações estão sendo entretidos por falsos profetas que estão discutindo outra agenda na igreja, a agenda deste mundo, a sua própria agenda de prosperidade material deste mundo passageiro, enquanto que a agenda dos 2 tremendos profetas, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra, eles que foram enviados para preparar o caminho do Senhor e para preparar a igreja, a agenda deles é totalmente focada na vinda do Messias, na eternidade no céu. Para Deus, amados irmãos, não há outra agenda para a humanidade e para a igreja nesta hora, quando até mesmo os ateus estão percebendo que algo mudou na terra. Os adoradores de falsos deuses, algo terrível está acontecendo com este planeta e com os seus habitantes. Muçulmanos vieram até os tremendos mensageiros do Senhor, pedindo para conduzi-los a este Deus, cujo poder é manifesto em tremendas curas, em tremendos sinais e maravilhas. Ó amados, se até os ímpios, os pagãos estão percebendo, quanto mais a igreja, que tem a Bíblia em suas mãos, já deveria ter entendido que o Senhor enviaria uma tremenda provisão para ela no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Onde o Senhor promete que enviará o mensageiro da aliança para restaurar, para purificar como ouro e prata a igreja, a noiva. E então, os tremendos profetas, o temível profeta Elias, seria enviado para isto antes do grande e terrível dia do Senhor. Oh, amados, como é possível não entender isso hoje? Que o Senhor Deus enviaria novamente Elias, quando a missão é importante demais,
quando se trata da redenção da humanidade, Deus não usa nenhum outro profeta. Quando chegou a plenitude do tempo, quando Deus enviaria seu filho nascido de mulher, quem ele enviou? Elias, na pessoa de João Batista. Quando agora o Messias está vindo para a igreja, para destruir para sempre o pecado e a morte, e para introduzir o perfeito fruto da cruz no céu, quem que o Senhor envia novamente? O mesmo profeta Elias, para libertar a igreja, para libertar o povo de Deus da cegueira espiritual, dos falsos apóstolos, para abrir o céu, para liberar a chuva do Espírito Santo. Oh, aleluia! Quanto Deus nos ama, amados! Para agora trazer até nós um socorro tão poderoso como este. Um mensageiro da justiça, onde não há mais justiça. O mensageiro da santidade, aonde não há mais santidade. E está escrito que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, naquela última hora, amados, onde achar santidade? Acaso não baterão de porta em porta? Santidade, santidade. Onde está a santidade? Onde encontrar santidade? E os tremendos profetas, que são fogo refinador para santificar a igreja, eles que vieram para restaurar o poder e a autoridade do sangue de Jesus, que tem o poder para remover o pecado, estão andando na terra agora. Bem-aventurados aqueles que ouvirem agora, entenderem e imediatamente se submeterem à instrução destes dois mensageiros. Então, abençoados ouvintes, todos grandes sinais e maravilhas que o Senhor operou nestes 2 dias do super, mega e histórico serviço de cura em Nakuru, Quênia, em Menengai 2, aponta para esta agenda. A agenda da vinda do Messias. E maravilhosamente, amados, no final, no último dia do serviço de cura, quando os tremendos profetas do Senhor tinham acabado de deixar o local, e eu acho que eles nem tinham ainda partido do recinto, nós fomos surpreendidos com uma visitação instantânea do Espírito Santo de Deus. Amados, repentinamente, uma brisa muito fresca soprou, trazendo gotículas muito frescas de chuva. E o efeito foi instantâneo. Uma grande explosão de júbilo, de celebração e adoração. Todos dançavam e cantavam repentinamente. Foi maravilhoso poder ver os violinistas sacudindo, acenando para o céu com os seus violinos. Uma grande explosão de júbilo. E então ouvidos surdos abriram, pernas aleijadas foram fortalecidas e andaram. Surdos, cegos puderam enxergar, surdos ouvir. Simplesmente ninguém mais queria ir embora. Quando Jesus disse que obras maiores farão porque eu vou para o Pai, ó amados, cremos que é a isto que ele estava se referindo. O tremendo nível desta unção, sem uma oração, sem impor a mão sobre ninguém, e agora a unção ainda está explodindo, porque mesmo sem a presença física dos mensageiros, o Espírito Santo age de forma
tremenda no meio do seu povo. O poder desta unção, a peculiaridade desta unção. Ó amados, estes tremendos profetas, as testemunhas de Apocalipse 11, não precisam tocar em ninguém. Não há fila de oração, nem mesmo oração. Quando eles chegam, o poder de Deus chega junto para estabelecer o poder e a autoridade do sangue de Jesus, para tomar de assalto a reunião e tomar a vitória para Jesus. E qual é a mensagem novamente? Não há outra mensagem, amados. O tempo acabou. O Messias está vindo, ele está na porta. Arrependam-se, abandonem totalmente o pecado, abandonem o evangelho horizontal corrompido que está levando os cristãos para o inferno. Porque neste evangelho corrompido não há lugar para a santidade do Senhor. Não há agenda para a vinda do Messias. Por favor, abracem a justiça e a santidade. Abracem o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue de Jesus, porque o Messias está vindo. Oh, aleluia! Amados povos e nações de língua portuguesa, tragicamente, a igreja, grande em sua grande maioria, está totalmente perdida em corrupção, em confusão e em pecado sexual, em imoralidade, nas coisas deste mundo, e não está percebendo o tempo da sua visitação. Ela não está percebendo a visitação do Senhor. Ela está tampando o seu ouvido para não ouvir, fechando seus olhos para não ver. E com isto, a ajuda do Senhor não pode alcançá-la. Aleluia. Também, no dia 1º de janeiro, depois da consagração, depois da grande visitação em Menengai 2, todos os visitantes se dirigiram para Nairobi, aonde no dia 2 houve uma tremenda celebração, uma tremenda cerimônia de consagração do sacerdócio. O Senhor reuniu e consagrou um sacerdócio santo de todas as nações da terra para preparar uma igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, para a vinda do Messias. Os 2 tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh consagraram bispos e arcebispos de todas as nações, revestindo-os com poder e autoridade do próprio Senhor Jesus, para executar a agenda de Cristo em cada uma de suas nações. O Senhor agora está levantando um sacerdócio santo, um sacerdócio sério, um sacerdócio comprometido com a eternidade, comprometido com o Deus eterno. Um sacerdócio que não vai se dobrar diante do pecado deste mundo, diante do povo deste mundo, mas um sacerdócio que voluntariamente se apresentou para agora cumprir a agenda de Cristo na igreja. E amados irmãos, ao final da celebração do Ano Novo e o encerramento deste super grande mega evento, os 2 tremendos profetas do Senhor fizeram uma oração pela nação do Quênia e uma oração pelas nações representadas. Que maravilhosa forma de atravessar
com os 2 tremendos mensageiros do céu, que se maravilhavam diante da adoração ao Senhor, com violinos, com mais de 4.000 adoradores. E os tremendos profetas do Senhor oraram a seguinte oração para as nações da terra. E eles disseram: muito obrigado por tirar este tempo para estar conosco aqui. Antes de eu abençoar as suas nações, este é um tempo maravilhoso na história da igreja. E agora, o Senhor está restaurando a igreja, como vocês podem ver. E é uma coisa muito linda. Quem poderia saber que vocês estariam fora de suas nações sofisticadas e viriam e estariam reunidos aqui nas selvas da África para experimentar este tremendo mover de Deus? Então eles disseram: isto para mim não é uma sabedoria convencional, porque isto poderia estar acontecendo em Nova York, em Londres, Paris ou até em Joanesburgo. Mas Deus escolheu as vilas para nelas estabelecer o pavilhão da sua glória. Nos dias antigos, haviam civilizações avançadas. Havia Alexandria. Mesmo o Egito era primeiro mundo. Mas naquele tempo, Deus escolheu o deserto do Sinai. E ele disse: isto agora está de acordo com a minha glória. E eles continuaram dizendo: o Senhor está falando conosco a respeito da sua humildade e dos seus caminhos que não mudam. E então, os tremendos profetas do Senhor disseram: agora eu quero abençoá-los em suas respectivas nações. Não importa de onde vocês vieram. Eu quero ficar de pé aqui e decretar bênçãos para as suas nações, para que as palavras da minha língua se cumpram em suas nações. Aleluia! E então eles oraram: poderoso Pai, no poderoso nome de Jesus, Pai, eu levanto o meu braço esquerdo profético em direção ao céu e trago diante de ti, meu Pai, estas tremendas nações da terra. E eles continuaram: Pai, tu as despertaste, e tu moveste o coração delas, e tu as impeliste a vir aqui, e tu os tens ajudado bastante, navegando-os até aqui. Poderoso Pai, neste momento, quando todos eles estão reunidos diante de ti, eu te peço, meu Senhor, que neste novo ano, o ano de 2019, que meu Pai, Jeová, tu que és o poderoso Deus do meu Senhor Jesus Cristo, que cada uma das nações representadas aqui, começando pelas bandeiras que eles depositaram aqui diante de ti, Jeová, até a cada uma das pessoas individualmente que estão representadas aqui em tua maravilhosa Assembleia. E eles continuaram orando: meu Pai e meu Senhor, no poderoso nome de Jesus, o Senhor poderia, por favor, abrir o céu sobre as nações deles neste ano novo, o ano de 2019, para que a glória do último avivamento possa ser espalhada e derramada em seus países também,
da mesma forma como tu fizestes no Quênia, para que Jesus possa vencer. E eles continuaram orando. Pai, eu te peço que tu te lembres da igreja de cada um destes países, a noiva de Cristo. E eu te peço para tocá-los, meu Senhor, e ajudá-los, meu Senhor, e trabalhar com a casa do Senhor, no púlpito e nos servos da casa do Senhor, para que neste ano de 2019 tu os cubra com a glória do Espírito Santo. E que tu comeces a renovar as almas deles. E que tu dês a eles uma maior fome por justiça e santidade, para que tu possas acender o avivamento, um avivamento de arrependimento, por toda a Europa, por toda a América do Norte, América Central e América do Sul, Austrália, as ilhas, toda a Ásia. O Senhor mesmo, nas comunidades dos oceanos, porque Jesus morreu por todos eles, para que neste tempo, quando tu estás te lembrando das nações, que tu agora te lembres destas nações e visitá-los com o último avivamento. Tu que és o Criador delas, tu que és o meu Deus, elas confiam em ti, eles dependem de ti, a eternidade deles está em tuas mãos. E os dois tremendos profetas continuaram orando pelas nações. Eu te peço, Jeová, no poderoso nome de Jesus, que também tu tragas a unidade à igreja em todas as nações, para que as lutas e os conflitos dentro da casa do Senhor, que tem humilhado a casa, que agora cheguem ao fim, para que eles possam centralizar a missão de Cristo e os interesses de Cristo e a agenda da vinda do Messias como prioridade diante deles, para andarem juntos, para que Jesus possa fazer conquistas em suas nações, para que muitos milhões de almas possam aceitar Jesus, para que os muçulmanos possam vir e receber a Cristo da forma como tu estás fazendo no Quênia, para que os hindus possam encontrar a verdade e vir para Jesus, para que os budistas também possam ver a luz e vir para o Senhor. Que o avivamento de almas, a colheita de almas, ajuda-os, Jeová, para que eles também possam ver este avivamento do tempo do fim. Justiça e santidade. Que eles agora andem com Jesus em direção ao reino de Deus. E eles continuaram orando, dizendo: Poderoso Pai, todos os que estão reunidos aqui em suas capacidades individuais, eu te peço, meu Pai, que tu os fortaleça, que tu provê para eles e encha-os do teu zelo, e que eles nunca tenham falta, para que eles possam te servir em paz, para que eles possam te servir com confiança, para que eles possam te servir como testemunho poderoso. Poderoso Pai, eu te peço para ajudar as igrejas reunidas aqui. Tu que reunistes as nações aqui, tu lutas pelas nações e tu recebes as nações. Tu reunistes as nações e me destes as nações. Meu Pai,
capacita-os no teu poder, visita-os, ilumina-os, aviva-os, para que eles se preparem para a gloriosa vinda do Messias. E eles continuaram orando, dizendo: Poderoso Pai, agora neste lugar, cada um dos sacerdotes que está aqui, eu te peço, meu Pai, para trazer a unção do Espírito Santo sobre as suas vidas, para que eles possam servir com poder e autoridade, e como testemunhas de que quando eles te servirem, eles possam testemunhar e confirmar e afirmar que tu os enviastes. Poderoso Pai, abençoa estas nações com avivamento, que tu abençoes este povo com avivamento, que tu abençoes esta comunidade com o avivamento do tempo do fim, e que tu os abençoe com justiça e santidade, no poderoso nome de Jesus. E eles finalizaram dizendo: No poderoso nome de Jesus, eu decretei que o avivamento está vindo às suas nações. E o Senhor vai abrir o céu para que possa haver avivamento, para que haja sabedoria, para que haja entendimento, e que a justiça do Senhor possa ser a peça central na salvação que eles vão pregar. E então eles finalizaram dizendo que estas palavras de bênção que eu falei hoje com a minha gloriosa língua profética, no poderoso nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Até mesmo chuva vai chover em seus países, e a terra será produzida, para que o povo pobre também possa ter um sorriso, e que o Senhor abençoe as suas nações com a eternidade. Que o Senhor os abençoe. E assim, eles finalizaram esta oração. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, amada igreja de língua portuguesa, quem seria louco de ignorar estes eventos e esta voz? Ó amados, vamos implorar ao Senhor que nos dê espírito de sabedoria, que é o temor de Deus, e espírito de entendimento. Porque, amados, o tempo acabou. Nossas vidas nunca mais serão as mesmas depois deste dia. Neste mesmo dia, 8 de janeiro do ano de 2019, os dois tremendos profetas do Senhor vieram ao ar para trazer uma tremenda palavra. Mas, primeiramente, eles já começaram dizendo que este é um tempo glorioso e que o Senhor veio novamente para falar com eles a respeito da vinda do Messias. E que o Senhor então mostrou para eles que eles estavam construindo a casa do Senhor, embora o tempo já tivesse terminado. Amados irmãos, isto é um tremendo alerta para todos nós. As nossas vidas nunca mais poderão ser as mesmas depois deste dia. Muito obrigado por ouvir este abençoado programa. Shalom.